Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de escutar é, por assim dizer, como que um ponto culminante do Evangelho de São Marcos, que nós estamos lendo este ano B. Vocês sabem que os ciclos dominicais na liturgia se dividem em 3 anos, A, B e C, em que lemos Mateus, Marcos e Lucas. Estamos lendo nos domingos São Marcos, e estou dizendo que, segundo os maiores comentadores do Evangelho de São Marcos, esse trecho é uma espécie de cume. De fato, o Evangelho de São Marcos começa com o título Evangelho, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E depois, na sua conclusão, quando Nosso Senhor morre na cruz, o centurião, olhando de São Marcos, viu que ele era o Filho de Deus. E aqui, nesta cena, que está, digamos assim, nesta rota final da viagem de Jesus para Jerusalém, é o último milagre que Nosso Senhor realiza no seu percurso para Jerusalém, está ali, na porta de Jericó, este cego, mendigo, sentado à beira do caminho, que ao ouvir que Nosso Senhor estava passando, diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele chama Nosso Senhor de filho de Davi 2 vezes, dando-lhe, por assim dizer, um título messiânico, já que no Velho Testamento o Messias é apresentado como descendente de Davi. Aqui nós temos um paradoxo do Evangelho. O homem é cego, mas ele enxerga aquilo que muitos que enxergam não conseguem ver. Ou seja, que Nosso Senhor é o Messias. E ao enxergar isto que não pode ser obtido pelos sentidos, mas que é produto da fé sobrenatural infusa em nossos corações, ele tem uma atitude realmente impressionante. Porque, como dizia Santiago, a fé sem obras é morta. Então, a fé o leva a agir. O texto nos diz que o filho de Timeu, Bartimeu, é interessante que nós temos uma repetição, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Santo Agostinho, comentando esse versículo, numa obra dele chamada A Concordância dos Santos Evangelhos, ou Consenso dos Santos Evangelhos, ele se aventura a uma interpretação. Ele diz que o Evangelho chama este homem de filho de Timeu 2 vezes, justamente para salientar que ele era de uma geração conhecida, próspera, e que havia falido de tal modo que se tornara mendigo à beira do caminho. Ou seja, o que Santo Agostinho está dizendo é que seu problema não era somente a cegueira, mas era justamente a desventura econômica pela qual a sua família haveria passado. Ora, ouvindo dizer que Jesus estava passando,
ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vale lembrar que esta expressão passou para a tradição cristã como uma forma de oração. Tão forte esse trecho do Evangelho. Há um livro clássico de espiritualidade chamado Contos do Peregrino Russo, em que o autor descreve como ele foi chegando à contemplação simplesmente repetindo essa expressão: Jesus, filho de Deus, ele não chamava filho de Davi, filho de Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Como esta oração insistente, aos poucos foi dando lugar à contemplação, à união com Jesus Cristo, a um aprofundamento na graça, e assim por diante. Continua São Marcos: muitos o repreendiam para que se calasse. Os padres da igreja entendiam algo interessante a partir desse versículo. Eles diziam que o cego Bartimeu, até pelo nome, Timeu é uma das principais obras de Platão, representaria o povo pagão. E estes circundantes que o mandam calar-se representariam os judeus, que foram os primeiros destinatários da revelação do Novo Testamento. Muitos deles se converteram, mas é depois da ressurreição de Jesus que o Evangelho é pregado primeiro aos samaritanos e depois aos pagãos. Então eles diziam que aqui estava representada essa tensão dos judeus que não querem que os pagãos se encontrem com Cristo. Mas ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, ao conhecer a fama de Cristo, os povos pagãos começaram a aderir ao Evangelho. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jogar o manto é uma coisa muito séria para um cego, porque o manto é o lugar em que ficavam as esmolas. Era como se ele jogasse fora o seu seguro social e pulasse na direção de Nosso Senhor. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? É uma pergunta muito interessante, essa de Cristo, porque parece irônica, né? Ele é Cristo, é o Filho de Deus. Do outro lado está um cego. Bom, o que queres que eu te faça? Parece óbvio que seja curada a cegueira, né? Parece óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio porque nada é óbvio. É impressionante como isso é verdade quando nós olhamos para os seres humanos. Os psicólogos dizem que nós todos temos um mecanismo chamado de negação. Quando nós estamos diante de um fato que nós não queremos aceitar, nós entramos em negação. Então a nossa mente se recusa a apreender aquele fato. Eu já vi fenômenos desse tipo. Lembro quando era criança, de uma mulher que era traída pelo marido e que certa vez ela telefonou para o marido e quem atendeu o telefone foi uma criança. Ela pediu para que chamassem o marido, disse o nome dele, e a criança gritou: papai! E a mulher começou a rir, pensando que aquilo era uma piada. Acho que ela acredita que é piada até hoje. Teve essa impressão. De verdade mesmo. Porque a pessoa nega. Ela não aceita o fato diante dela.
Ver é uma coisa muito perigosa. E muitos de nós preferimos não ver. Muitos de nós preferimos não aceitar a realidade, não conviver com fatos. E uma das conversões mais importantes que o Evangelho nos traz é o realismo. O cristianismo não é uma religião feita de fantasia. Quando nós lemos a Escritura, às vezes ela nos parece um livro muito cru. Eu já vi alguns cristãos, por exemplo, falando do Velho Testamento e dizendo: nossa, padre, mas que difícil, é tanta guerra, é tanto sangue, tem coisas erradas, tem mentira, tem adultério, tem poligamia, tem incesto, tem tanta coisa. Por que isso? Por um motivo simples. A Sagrada Escritura não é um livro de ficção, não é um romance. E como todas essas coisas fazem parte da história real, então a Escritura não nos apresenta para que nós aprendamos a enxergar que Deus não nos tira da realidade. Pelo contrário, Ele nos faz dar um mergulho na realidade tal como ela é, por mais difícil que ela seja. Por quê? Se nós não entendemos como é a realidade, nós não podemos cooperar com a graça. E vejam, Jesus não age na ignorância. O que eu quero dizer com isso é que a regra do Evangelho é nos levar à tomada de consciência. Então nós precisamos nos dar conta do que nós precisamos. Essa pergunta é importante muitas vezes. O que eu quero? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sofrendo deste modo? O que eu pretendo verdadeiramente? Do que eu preciso? Porque muitas vezes aquilo que eu digo não corresponde à realidade. Ontem eu fiz uma piadinha com uma pessoa. Ele me perguntou assim: padre, reze por mim. Eu preciso de Deus. Aí eu brinquei, né? Falei: você precisa de Deus ou precisa de dinheiro, meu filho? Está com uma cara meio assim, né? Aí ele falou: preciso dos dois. Aí eu brinquei, né? Porque nós precisamos entender exatamente o que nós estamos precisando, o que nós estamos buscando. Porque muitas vezes na oração a pergunta que Deus vai nos fazer é essa: o que queres que eu te faça? Toma consciência daquilo que tu pretendes, das tuas reais indigências, das tuas reais necessidades. E quando tu perceberes aquilo que tu necessitas, com clareza, pela luz da minha graça, então tu cooperarás comigo para que eu te dê aquilo que tu precisas. É assim que o Evangelho nos cura. É assim que o Evangelho funciona. Às vezes as pessoas não entendem isso. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, um colega sacerdote entrou em crise porque leu um livro de um certo teólogo europeu, muito conhecido aqui na América Latina, em que ele dizia que não tinha sentido fazer oração de petição, oração de súplica, porque, segundo ele, Deus conhecia as nossas necessidades. Bom, é verdade que Deus conhece as nossas necessidades, só que quando nós fazemos oração de súplica, nós fazemos oração de súplica para que nós conheçamos as nossas necessidades diante dele. Para que nós tomemos consciência da nossa indigência e de como nós precisamos dele. Daí o mandamento de Cristo: pedi e recebereis. O cego responde: Senhor, que eu veja. Mestre, que eu veja. Uma oração simples, curta, densa e que vai diretamente ao objetivo. Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Notem que Nosso Senhor não faz nenhum balagandã, nenhum alacadabra,
ele não faz nenhum rito mágico, nenhuma forma extravagante. Ele simplesmente diz, vai. A tua fé te curou. Ou seja, quando tu percebes a tua necessidade, a tua indigência diante de mim, um mecanismo da tua fé começa a colocar em operação todos aqueles comportamentos adequados para que a minha graça realize o seu trabalho. Resultado, no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Aquele homem entendeu quem era Cristo. Na segunda leitura, o autor da Epístola aos Hebreus diz que todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Ele entendeu que Nosso Senhor era o seu sumo sacerdote. Ele entendeu que se realizavam para ele aquelas palavras do profeta Jeremias descritas na primeira leitura. Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Queridos irmãos, hoje a igreja, em nível paroquial, aqui na nossa diocese, inicia a etapa paroquial da preparação para o Sínodo dos Bispos, recentemente convocado pelo Papa Francisco para os próximos anos. Dizia o Santo Padre que o Sínodo não é um parlamento em que cada um apresenta sua demanda ao modo humano, mas é um lugar em que nós procuramos escutar a Deus e enxergar aquilo que Deus quer para a nossa geração. De fato, o Sínodo dos Bispos foi instituído a pedido do Concílio Vaticano II para que a cada quinquênio a Igreja pudesse repensar um pouco as suas estratégias pastorais, a fim de não perder, digamos assim, a atualização necessária, a fim de levar a mensagem do Evangelho a todos os povos. Às vezes se faz um pouco de sensacionalismo com isso. Esses dias via uma notícia no site da BBC News, em que eles falavam que o Sínodo dos Bispos será a primeira vez em que a Igreja Católica faz uma consulta democrática a todos os fiéis, etc., etc., para causar um pouco de pânico, né? Ou para causar um pouco de celeuma, mas sempre numa perspectiva laica, ou seja, quem vê do lado de fora não consegue entender as dinâmicas internas daquilo que acontece na Igreja. Bom, em primeiro lugar, nos sínodos anteriores, foram feitas as consultas às paróquias, tanto quanto desta vez. Não há praticamente novidade em relação a isso. Em segundo lugar, esta fase começa nas paróquias agora e termina no dia 10 de novembro. Ou seja, nós teremos como que 2 semanas, né, para responder essas perguntas, etc. E, enfim, não está em curso, me parece, nenhuma revolução. É mais um pouco de histeria que se faz por aí, enfim, para tirar um pouco o sossego dos católicos. Em todo caso, está se distribuindo aí no final da missa um marca-texto com uma oração ao Espírito Santo, para que rezemos pelo Sínodo dos Bispos, a fim de que realmente Deus ilumine a Igreja nesses tempos e que esse evento eclesial possa nos fazer enxergar Jesus que passa pelo nosso caminho. A palavra sínodo significa exatamente isso, caminhar juntos, né? Odós, em grego, é caminho. Sinodós, né? Caminharmos em sintonia, em união. Em união com quem? Em união com Nosso Senhor. Que nós saibamos reconhecer Cristo que passa à beira do caminho e que assim Ele possa nos devolver a realidade, a fim de que nós possamos, mais uma vez,
receber dele a sua graça que cura e que nos livra de todas as nossas cegueiras.